Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Vamos continuar falando sobre o reino da lira e os seus povos e todos esses espíritos, pombagiras, exus, os elementais também, muito importante, porque dentro da lira nós trabalhamos muito com os elementais. E particularmente, a minha grande experiência, as grandes experiências que eu tive, que foram muito bonitas, foram com elementais. Lógico que eu tive experiências muito boas com outros espíritos e tudo, mas as dos elementais, elas são bem diferentes. Elas tiveram assim um toque meio de filme de misticismo, fantasia, sabe? Então eu comecei desde cedo a ter contato com os elementais, mas escute bem, para você ter contato com elementais, você não pode estar na cidade. Você não vai conseguir contato com elementais em nenhum lugar, nem nos parques, em nenhum lugar. Elementais é só nas florestas, de preferência florestas bem longe dos centros urbanos. Então, tem pessoas que eu acho muito engraçado, é que sempre você vê na televisão, nos filmes, as pessoas comentando sobre elementais, né, como se fosse assim uma coisa que não exista, né, fosse um conto de fadas. Fosse isso. Eles não conseguem entender que elementais existem. É só você morar no campo e ter um pouquinho de paciência e sensibilidade e intenção que você contacta. E não é um contato assim de aparecer uma visão na sua frente, uma coisa assim que só você vê, não. Porque eu tive experiências com outras pessoas juntas, que nem eram pessoas muito inclinadas a essa área. Mas essas histórias ficam para depois. Eu vou um dia contar, gostaria de contar pessoalmente, sentado em volta de uma fogueira, como era feito no passado. As histórias eram contadas assim. Mas para vocês entenderem que a importância dentro do reino da lira dos elementais. Agora, entenda uma coisa. Para você invocar elementais, você antes tem que trabalhar com a sua pombagira ou com o seu Exu durante muito tempo, algum tempo, para que eles é que façam toda a transição, toda a comunicação. É mais seguro. No passado, hoje em dia não tem necessidade, né? Porque quase ninguém vai para o meio do mato, né? Mas aqui na Noruega eu já conversei com muitas pessoas do campo que me contaram que os avós, os bisavós, quando começaram a se fixar lá no meio das florestas, eles tinham que fazer uns rituais de comunicação, de pedir permissão. Isso as pessoas sabiam, era cultura popular. O que fazer para não deixar esses elementais interferirem? Então as pessoas tinham que fazer para que os elementais ficassem bem. Eu tive a comprovação disso
já presenciei uma cena em que uma pessoa desbravou onde não podia e eu vi as consequências. Não foram coincidências, foram coisas concretas que não tem como explicar de outra forma. Não tem coincidência, foi... Não. Foi presença de elementais que defenderam a região deles. Então, como eles têm muita força, muito poder, então nós temos que pedir para os nossos Exus e Pombagiras para que se comuniquem com eles, para que eles ajudem naquelas coisas que nós precisamos. Porque eles têm esse poder de ajudar, de atrapalhar, eles têm esse poder. E a maneira que eles atuam no seu corpo, eles sabem como interferir. Então, na lira que nós trabalhamos com as ervas e os elementos da natureza, então nós estamos diretamente ligados a esses elementais, como o nosso verdadeiro ponto de força. Por isso que dentro da Sociedade Reino da Lira, essa ênfase com as plantas e os elementos da natureza, inclusive mesmo com animais silvestres, mas sem matar para oferecer o sangue deles. Entendeu? Usar a força daquele animal, a energia daquele animal, que está na floresta solto. Você não precisa pegá-lo, você não precisa tocar nele. Então, essa é a grande importância dos elementais. Não se preocupem que não tem perigo falar sobre elementais, oferecer alguma coisa a eles, não tem problema. Eu apenas digo para você não ir lá na floresta e invocá-los, e chamá-los, porque eles vão chegar sem saber o que você quer. Então, você pode, em casa, você pode fazer oferendas a eles, você pode se comunicar com eles, assim de uma forma como mandando uma mensagem a eles, entende? Porque eles têm muito poder. Dentro da nossa sociedade, nós sabemos e, portanto, nós cultuamos esses seres da natureza. Todos eles, dos 5 elementos. Que, na verdade, nós falamos 5, mas são 4 elementos principais. Mas como nós temos a ligação com o povo do Oriente, então nós temos, na verdade, mais elementos até. Não apenas os 5. Porque os 5 tradicionais são água, fogo, terra e ar e éter. Ponto. Mas no povo do Oriente, os elementos são diferentes, são outros elementos. Porque onde fica o metal? Onde fica a madeira? Entendeu? A madeira tem elementais nas árvores, tem elementais nas minas, nas rochas, nas pedras, nas pedreiras, tem. Então, nós, na verdade, vamos falar de água, terra, fogo, ar, madeira e metal. Então, nós temos esses extras. E que para cada um desses elementos, esses são os elementos conhecidos, né? Os elementos mais básicos. Então, se nós vemos que tem em cada elemento tem uma linhagem de elementais que estão conectados diretamente, e não apenas, às vezes não são apenas os elementais que estão conectados aos elementos. Tem outros seres também. Tem outros seres, assim, mais numa hierarquia, eles seriam seres que estavam lidando com esses elementais. Entendeu? Assim como os Exus, as Pombagiras, estão ligadas ao elemento. E muita gente pensa que é o fogo, não, é a terra.
Os Exus e as pombagiras, o elemento deles principal é a terra. Então, nós temos toda essa ligação com cada que vai até os elementos. Por isso é que nós sempre, em qualquer que seja a linha de pensamento, filosofia, está sempre ligada aos elementos. Sempre. Você não vai encontrar nenhuma linha de alguma filosofia mais mística, né, que não esteja conectada a esses elementos da natureza. Então, tem essas duas variações, os elementos tradicionais e os elementos chineses. Os chineses, eles vêm de outra forma, porque para os chineses não tem o ar. É como se o ar estivesse nas árvores, sabe? É como se eles não têm o éter. Eles têm o metal. Mas é sempre uma ponta, são 5. Então, o ponto essencial é essa estrela de 5 pontas. Porque são 5. Você pode mudar o nome, mas ele representa. Não quer dizer que não exista, por exemplo, não exista o ar para os chineses. Existe de uma outra forma, com uma outra expressão. Então, eu estou fazendo agora meus áudios um pouco mais curtos e eu vou ficando por aqui, nesse sobre os elementais, e até o próximo áudio. Salve o reino da lira, salve os elementais.